Oi meninos, tudo bem? A gente vai jogar futebol, tá? É esse daqui que é o jogo, ó. E vamos ver quem vai jogar. Ou vamos ver quem vai ganhar. Esse é o jogo, tá? Muito legal. E eu quero ver quem é que vai ganhar. Quem ganhar vai imitar alguma coisa, tá? Não, quem perder vai imitar alguma coisa. Quem perder vai imitar alguma coisa. Fica olhando pra gente. Olha pra tela. Égua, mandar carrinho não. Ué, tu que é ruim. Eu sou ruim, bem tu. Vai tu que é ruim. Também jogar. Dá carrinho não, mano. É tu, mano, que não sabe jogar, mano. Sei sim, eu tô chutando, tu fica dando carrinho. Égua, mandar carrinho não. Mano, tu que não sabe jogar. Dá carrinho não. Égua, mano. O bichinho finge que tá chorando. O bichinho tá chorando.